Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A mulher que foi encontrada morta na manhã de hoje na ciclovia da Avenida Lúdio Coelho Martins, no bairro Copa Vila 2, em Campo Grande, pode ter sido atingida por 3 tiros na região da cabeça e na face. Ela não portava documentos e a suspeita é de que a mulher seja usuária de drogas, porque as mãos estavam queimadas. A vítima tem entre 20 e 30 anos de idade. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico e Odontológico Legal. E continua gravíssimo o estado de saúde da estudante Jovielen Ágata, a jovem de 18 anos que saiu de Campo Grande para visitar Salvador, uma amiga que ela conheceu na internet. A jovem passou o último final de semana desaparecida e só foi encontrada na segunda-feira espancada em um matagal na periferia da capital baiana. A amiga da estudante, identificada como Jezebel, teria confessado envolvimento no crime de acordo com familiares. Márcio ainda não acredita no que aconteceu com a irmã. Segundo ele, a amiga Jezebel, que Joevelyn conheceu pela internet, foi detida junto com seu marido ontem pela manhã. Para o delegado de polícia de Salvador, Jezebel é a principal suspeita do que aconteceu com sua irmã. Hoje a Jezebel está detida para verificação porque ela é uma das principais suspeitas, porque a Joevelyn desapareceu da casa dela, pelo fato da Joevelyn não conhecer ninguém em Salvador, né? E ela ter caído em algumas contradições, né, no decorrer do depoimento para o delegado. Então, assim, ela hoje está detida e a gente acredita que o culpado que fez isso com a Joevelyn, dentro de algumas horas ou até no final dessa semana, a gente já saiba quem seja. Márcio afirma que a própria Jezebel foi quem fez o boletim de ocorrência depois de ser pressionada pela família de Joevelyn. Mas ele conta que ela entrou em contradição. Que a Jezebel mesmo fez o boletim de ocorrência, dentro do seu depoimento. Quando ela foi detida na quarta-feira ontem, ela já fez um depoimento completamente diferente. O que ela falou no depoimento eu não sei ainda dizer, porque a gente não teve acesso ao depoimento dela por enquanto. Mas eu acredito que daqui a algumas horas, na parte da tarde, a gente já tem algum dado. A jovem de 18 anos mora nesta rua, no Jardim Nhanhá. Ela saiu de casa no dia 12 deste mês para se encontrar com a amiga em Salvador e pretendia ficar 10 dias. Logo que chegou, avisou a família e, segundo Márcio, o último contato que tiveram foi no sábado, às 3 horas da tarde, quando ela ligou para a mãe. Hoje o estado dela é gravíssimo, né? É muito grave, ela está com glaucoma estágio número 4. Então, assim, está em coma induzido, né? Para ver se esse glaucoma, né? Para ver se esse quadro dela evolua para um quadro mais estável, mas o quadro dela, por enquanto, é gravíssimo. Para a família, não tem explicação o que aconteceu. A adolescente está em coma induzido em um hospital de Salvador e seu quadro clínico é muito grave. Fazendo apenas uma pequena correção, o nome da vítima é Joevelyn e, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil da Bahia, o casal apontado como principal suspeito de espancar Joevelyn declarou que a garota foi a uma festa sozinha após ter discutido com Jezebel e o marido dela. Depois disso, a garota desapareceu e foi encontrada desacordada 2 dias depois no matagal, conforme foi citado. A primeira informação era de que o casal havia sido preso, porém, conforme a polícia, os dois prestaram depoimento na Delegacia de Proteção ao Turista e foram liberados. A Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul comentou hoje os vetos da presidente Dilma Rousseff ao novo Código Florestal. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e ficou mais rigoroso na questão das áreas de preservação permanente. Não anistiar, não estimular desmatamentos ilegais e estimular a inclusão social no campo para os pequenos produtores rurais. Essas foram as justificativas dos vetos que a presidente Dilma Rousseff fez aos textos da medida provisória que complementa o novo Código Florestal. Diretores da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul se reuniram nesta tarde para esclarecer as alterações. O Brasil deu uma demonstração democrática de construir a sua legislação com um mínimo de interferência, muitas vezes, de ONGs e instituições que têm apenas um viés de um lado da história, e nós conseguimos construir, com todas as visões distintas que nós temos, uma legislação robusta, que permite a preservação, que garante a preservação e que, ao mesmo tempo, legaliza todo o avanço que nós tivemos em produtividade e produção do agronegócio brasileiro.
A conversão da medida provisória do Código Florestal em lei, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, foi publicado hoje no Diário da União. Apesar dos 9 vetos, os diretores da FamaSul estão satisfeitos com o texto. O principal veto trata da recomposição florestal em áreas de preservação permanente. As APPs em beiras de rio, a presidenta vetou a versão aprovada pela comissão especial e validada pelo plenário da Câmara, que obrigava a recomposição de 15 metros de mata nas propriedades de 4 a 15 módulos fiscais. A mudança retoma a chamada escadinha, ou seja, quem tem propriedades maiores precisa preservar mais. Pelo texto, imóveis com áreas de 2 a 4 módulos fiscais terão de recompor 15 metros nas beiras dos rios. Imóveis entre 4 a 10 módulos fiscais terão de recompor 20 metros de APP, isso para o caso de rios com até 10 metros de largura. Os outros casos, ou seja, para propriedades maiores e rios mais largos, o mínimo de recomposição será de 30 e o máximo de 100 metros. A proposta enviada pelo Congresso previa o mínimo de 20 metros. O decreto também prevê que a recomposição deverá ser feita com plantas de espécies nativas ou intercaladas com exóticas. A possibilidade de recomposição com plantas frutíferas foi vetada. Apesar disso, os diretores entendem que para Mato Grosso do Sul as mudanças serão positivas. Pontos positivos, pontos negativos fazem parte da construção democrática. E é isso que eu quero chamar a atenção. Nós nunca iríamos chegar ao ótimo. O ótimo ele pode ter uma percepção de várias abordagens, mas nós conseguimos construir um bom Código Florestal para o Brasil, do ponto de vista de preservação e do ponto de vista de produção. Os próximos passos, de acordo com a FamaSul, são as adequações do produtor rural à nova medida. Para isso, o presidente da instituição enumera algumas. O diagnóstico da sua propriedade, conhecer, que a maioria deles já conhecem, e cobrar do governo a implementação da legislação, através do CAR, num primeiro momento, que é o Cadastro Ambiental Rural, para que todo produtor possa fazer no sistema o seu CAR e ficar legalizado diante da legislação federal. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. E agora os fatos nacionais. Movimentos sociais de todo o país lançaram na Câmara dos Deputados uma campanha pela reforma do sistema político brasileiro. Os representantes destes movimentos defendem a aprovação da proposta de reforma da Iniciativa Popular. Representantes de organizações da sociedade civil apresentaram os principais pontos do projeto, que começa a ser divulgado em todos os estados brasileiros. A proposta precisa de 1,5 milhão de assinaturas para ser encaminhada ao Congresso Nacional. Entre as mudanças sugeridas estão o financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais e maior participação da sociedade no processo político. A proposta possibilita aos cidadãos, por exemplo, sugerir referendos e plebiscitos e vetar projetos de lei que já foram aprovados pelos parlamentares por meio de mobilização popular. E a Agência Nacional de Saúde admitiu em audiência pública na Câmara que há um desequilíbrio de forças na relação entre operadoras de planos de saúde, odontológicos e dentistas. Os profissionais prometem parar o atendimento na semana que vem. Eles querem aumento no repasse do valor da consulta, que hoje está em 10% do que é praticado no mercado. As queixas dos consumidores contra as operadoras de planos odontológicos privados cresceu 22% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2011. Os números são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, em parte pelo aquecimento do setor.
Ao todo, são 16 milhões de segurados. Mas há também o desequilíbrio na relação entre dentistas e operadoras de planos de saúde odontológicos, que a própria ANS admitiu na audiência pública aqui na Câmara. O desequilíbrio ele vem na hora da negociação, obviamente, né? O papel do Estado é fazer valer as regulações que já foram estipuladas para que exista uma contratualização entre os odontólogos e as operadoras. A agência tem trabalhado no sentido de tornar, primeiro, cada vez mais efetiva a fiscalização da existência desses contratos e tem colocado também algumas questões para ficar mais claro o contrato. O senhor reconhece então que há um desequilíbrio entre os planos de saúde e os prestadores de serviços? Não, o que eu disse foi outra coisa. Houve um crescimento muito rápido e desordenado do mercado. O que o SINOG, como sindicato representante das odontologias de grupo, está de acordo, está realizando negociações coletivas para a verificação de modelos de relação melhor entre as operadoras e os prestadores de serviços sobre vários aspectos. Aspecto científico, aspecto assistencial, aspecto da maneira pela qual a contratualização pode melhor se desenvolver. A queda de braço entre operadoras e dentistas é pelo aumento no repasse dos valores das consultas, que hoje está em 10% do praticado no mercado. Ou seja, um dentista credenciado a uma operadora tem que atender em um dia a 10 pacientes para receber o mesmo que um profissional que tem consultório particular. E é por isso que a categoria programa uma paralisação para o período de 22 a 26 de outubro. O convênio subremunera esse profissional, repercute na qualidade da assistência, né, na insatisfação dos profissionais que trabalham, né, e atendem pelos convênios. Precisamos discutir esse problema. Para quê? Para ver uma forma de rever as tabelas, os valores que têm sido repassados para os odontólogos. Por quê? Porque o consumidor ele paga mensalmente o seu plano de saúde. Muitas vezes, quando ele procura um dentista para ser atendido, ele tem essa dificuldade. Então nós precisamos discutir esse problema para quê? Para criar uma solução. Em uma outra audiência pública, o debate foi sobre como o consumidor pode ter certeza de que os alimentos produzidos pelos agricultores familiares passam por fiscalização e, portanto, são saudáveis. Como garantir ao consumidor que os alimentos produzidos pela agricultura familiar foram fiscalizados e são saudáveis? Para discutir essa questão, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados reuniu hoje representantes dos produtores e do governo. Tem uma inspeção que diz que eu posso comercializar dentro do meu município, mas então eu pego aquele produto que está sendo comercializado nesse momento aqui, atravesso a fronteira do município, do lado de lá já não posso mais comercializar. Então olha a contradição da lei. Se posso comercializar e ser consumido aqui, também deveria poder ser consumido do outro lado. Há uma perseguição, está sendo jogada na clandestinidade a produção camponesa. Essa é a nossa denúncia, essa é nossa angústia e é o desabafo que a gente está fazendo aqui na audiência pública e pedindo que a Câmara dos Deputados, que o governo brasileiro reconheça essa produção que historicamente alimentou a humanidade. Todos concordam que é preciso mudar a lei para facilitar a venda de alimentos produzidos artesanalmente. Deveria ser simplificado este processo, ele devia ser muito mais educativo, muito mais de orientação ao produtor com relação a técnicas adequadas de manuseio da produção, do que propriamente você está lá policialescamente impedindo ele de produzir. Nós temos uma produção artesanal extraordinária que a indústria não é capaz, que é um outro jeito de fazer, porque são as mãos das pessoas, é um conhecimento que tem, e esse conhecimento está sendo hoje policiado, é uma coisa de polícia, tu não pode expor para vender, tu é perseguido, e então tem que diferenciar ele, diferenciar do agricultor que já está mais desenvolvido, que faz uma pequena agroindústria, do grande produtor. O governo também reconhece que precisa facilitar a venda de produtos da agricultura familiar. Nós estamos propondo, enfim, as entidades responsáveis por essa política possam alterar alguns mecanismos. O primeiro é que os territórios, municípios e estados que aderirem
ao SUASA, reconhecidos pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa, possam automaticamente ter as suas agroindústrias credenciadas já com selo de certificação. Isso daria um salto importante. O segundo é que a gente simplifique decretos. Alguns só dependem de portarias. E falando em alimentação, os grãos ricos em fibras e nutrientes estão cada vez mais presentes na mesa do brasileiro. Além de representar um bom hábito alimentar, eles promovem a saúde de quem consome. Linhaça, quinoa e chia. Essas sementinhas de nomes estranhos que há pouco tempo eram desconhecidas viraram mania na mesa dos brasileiros que se preocupam com a saúde. Ricas em vitaminas, fibras, minerais e ômega 3, elas ajudam a emagrecer, a combater o colesterol, regulam o intestino e previnem contra doenças. A nutricionista Elizabeth Sampaio explica que muitas delas têm propriedades parecidas e todas são ricas em fibras. Só que é preciso ter cuidado com as quantidades que serão ingeridas. Toda e qualquer fibra que a gente utilize, ela tem caloria. Então não dá para usar também a revelia numa quantidade que acha que pode ser usado e mal misturado, digamos assim, ou seja, a combinação dessas fibras com outros alimentos. Então a gente diria o seguinte: se a gente partir para as sementes, semente de quinoa, semente de chia, linhaça, em torno de 2 colheres de sopa ao dia para um adulto e 1 colher de sopa para criança, digamos assim. Na hora da compra é importante pesquisar para conseguir a melhor oferta. Em feiras e atacados como esse, por exemplo, o preço chega a ser 90% menor do que em lojas especializadas. Outra dica é optar por produtos nacionais como a aveia e o gergelim, que geralmente custam mais barato. Guilherme, que há 2 anos aposta numa alimentação mais saudável, diz que o investimento vale a pena. Eu tive um desempenho melhor nos exercícios, principalmente no desempenho na parte da corrida. Eu corro, tenho maior ritmo, melhor desempenho, principalmente nessa parte. Na musculação eu sinto só menos cansaço. E no próximo bloco você vai conferir em nossa entrevista de estúdio dicas para contratar a babá adequada para o seu filho. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A sexta-feira será de sol e aumento de nuvens no período da manhã. À tarde estão previstas pancadas de chuva que devem se repetir à noite. Confira agora a previsão para as 5 capitais para amanhã. Agora vamos falar de um assunto que preocupa toda a família. Como escolher uma babá para seus filhos ou uma cuidadora para os idosos que necessitam de atenção especial? Praticamente toda semana observamos nos noticiários nacionais casos de domésticas ou cuidadoras que maltratam fisicamente crianças e idosos na ausência de algum familiar. Mas como achar a profissional ideal? Para dar dicas e ajudar a traçar o perfil correto de um bom profissional, eu converso agora com a psicóloga Dioneia Bambil Dias Rigo, proprietária de uma empresa especializada em orientar os pais e oferecer profissionais para cuidar de crianças. Boa tarde, Dioneia. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Dioneia, realmente é tão difícil encontrar um profissional apto a cuidar tanto de crianças quanto de idosos? Hoje, na verdade, assim, há uma escassez, inclusive, né, no mercado
nesse meio, enfim. Mas existem ainda várias pessoas que focam sim neste trabalho, né? O trabalho doméstico, em se tratando da babá, do cuidador, da doméstica em si, e as pessoas que focam e gostam estão aí bastante disponíveis, aproveitando inclusive o momento oportuno para ganhar realmente bons salários, né? As pessoas estão valorizando. Então nós, apesar da escassez, nós temos sim bastante profissionais aí em busca deste trabalho. E qual a importância de uma empresa especializada para a escolha desses cuidadores ou dessas babás, que a pessoa não contrate aleatoriamente, que procure uma empresa especializada? A empresa ela vai fazer no primeiro momento esta captação, né? Considerando essa escassez, essa dificuldade, então nós vamos captar. Depois de captar, nós vamos selecionar. Então essa seleção ela é feita de que forma? Hoje a Canguru trabalha assim. Nós checamos os antigos empregadores, ligamos para os antigos empregadores, nos baseando na carteira de trabalho. Baseando-se no CPF dessa pessoa, nós vamos chegar a este antigo empregador, onde quer que ele esteja. Através de um sistema, a gente busca, caso ele esteja lá em Salvador, nós vamos localizá-lo. Então, muitas vezes, elas não têm este conhecimento. Elas acham que, não, mas eu fiz, maltratei aqui, aconteceu isso ou aquilo, mas a empresa não vai conseguir falar com este meu antigo patrão. Contrário disso, a gente consegue sim, e falamos e fazemos então esta checagem. Além da checagem dos antigos patrões, nós puxamos um nada consta criminal de uma base nacional do Rio de Janeiro que atende todas as cangurus, todas as filiais, enfim. Fazemos também a avaliação psicológica, que é realmente assim de extrema importância. Existe aquele ditado, quem vê cara não vê coração, e isso é a mais pura verdade. Né? Nós estamos aí há 2 anos, todos os dias vivenciando isso. Muitas pessoas que você aposta um monte, você acaba se decepcionando. E pessoas, às vezes, que você nem aposta tanto, você acaba colhendo bons frutos. Né? Nós oferecemos também na empresa o treinamento, tanto para babá, como para doméstica, como para cuidador de idoso. O treinamento para babá ele é oferecido com uma psicóloga, uma nutricionista e um enfermeiro. Um enfermeiro que faz parte do corpo de bombeiro, que recebe os principais chamados em Campo Grande, então ele foca muito nessa questão de primeiros socorros, enfim, é uma equipe realmente assim, de bastante conhecimento. O treinamento para doméstica é uma personal organizer formada em São Paulo pela OZ, fica 8 horas com essas profissionais e vai estar passando, abordando vários conteúdos. Ninguém vai pegar no cabo da vassoura, sair varrendo, mas enfim, nós vamos abordar como atender um telefone, descrição em relação à vida dos patrões, organização de armários. E o cuidador de idoso, que é um segmento novo, né, que nós conquistamos agora, recentemente, há 3 meses, nós vamos oferecer o nosso primeiro curso, muito provavelmente no mês de novembro. Né, mas também vamos ter uma equipe toda preparada, né, com psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiro, nutricionista, enfim, né, buscando sempre atender com qualidade. Agora, voltando um pouco ao foco deste caso, cuidadores de idosos e babás para crianças. Em geral, qual perfil essas pessoas precisam ter? Na verdade, o principal do que nós observamos hoje é a conduta de uma vida toda. Não adianta a pessoa resolver ser babá hoje e resolver ter um comportamento ideal a partir deste momento. Né? Porque como vai ser feita uma checagem toda, né, de tempos atrás, pelo menos 1 ano, 2, 3 anos, se ela não se conduziu bem neste período, realmente ela será reprovada. Né? Então, realmente vale a pena essa conduta correta. E as profissionais que realmente trabalharam direitinho, corretamente, atenderam as necessidades dos patrões, foram carinhosas, né, atenderam bem as crianças, o patrão com certeza vai falar bem, né, passado 1 ano, 2, 3, ele vai lembrar desta babá, realmente falando positivamente dela. E no momento de indicar um profissional a determinada família, seja para cuidar da criança ou de um idoso, o perfil, a personalidade da criança e a personalidade do idoso também são levados em conta para que possa indicar, então, um profissional mais qualificado?
Com certeza. Eu costumo dizer que assim, o nosso trabalho, ele é um casamento, né? Então a gente vai estar checando toda a realidade dessa família, idade, e também como é que é esse próprio profissional, né? Ele mesmo vai nos contar se ele prefere cuidar de um bebê, se ele prefere cuidar de uma criança mais velha. Então a gente vai levar em consideração isso tudo, sim. O cuidado com o idoso, por exemplo, a gente observa muito que as pessoas hoje, elas já vêm com aquele foco. Não, eu gosto de cuidar de idoso, porque realmente é um trabalho bem diferenciado e a gente leva muito isso em consideração. Inclusive, essa semana, numa oportunidade, visitando um cliente, eu pude observar que realmente o trabalho do cuidador, não desmerecendo, não desconsiderando o trabalho da babá, mas ele é um cuidado realmente diferenciado, que requer realmente muita boa vontade, muita habilidade. Então, realmente, a gente vai levar em consideração isso tudo, esse contexto todo, para conseguir achar este profissional ideal. Certo. Eu acabei de conversar com a psicóloga Dioneia Bambil Dias Rigo, que nos falou sobre os cuidados necessários para escolher uma babá ou um cuidador de idosos, ela que tem uma empresa especializada no ramo aqui em Campo Grande. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. Boa tarde. E aconteceu ontem em Campo Grande um dos casamentos mais esperados do ano. A dupla Maria Cecília e Rodolfo disse sim na noite desta quarta-feira, durante cerimônia que contou com 600 convidados, entre eles muitos famosos. O local escolhido foi o Ioted, localizado no Parque das Nações Indígenas. O romance, que começou no palco, chegou ao altar. Maria Cecília escolheu um vestido discreto. O cardápio contou com um menu bem sumatogrossense, com muito peixe, caldos quentes e salada com rabo de jacaré, surpreendendo seus convidados com nossa tradicional culinária. Entre os padrinhos do casal estava a dupla Jorge e Matheus. Outra dupla famosa, Munhoz e Mariano, também esteve presente na festa. E com as imagens dessa união, nós encerramos o jornal desta quinta-feira. Você confere mais informações amanhã a partir das 11 horas. Uma boa noite para você e felicidades ao casal!